e che costituem a Possiamo prova, registrare, no? isso, e che costituem, sì, a prova que o mais jovens são muito melhor dos mais velhos, que as presentes gerações entenderam muito melhor o presente do que foi possível para nós outros entender. E gostaria também de agradecer todas as outras queridíssimas pessoas, queridíssimos amigos e amigas que participam, como o professor Enrique Zuleta, Jorge Douglas, a professora Vanesca e Luigi, todos os demais que não posso ver aqui na pantalla. Então, por quê? Porque esse, digamos, é muito confortável para mim, no sentido de que tenho a possibilidade de ter como um espelho, frente ao qual pode-se ver se tem consistência, se tem sentido o que estamos achando, o que estamos pensando. E a ideia dessa cátedra, dessa disciplina, surgiu no interior dos programas que a professora Ana Célia desenvolveu pelo Instituto do Futuro. Então, em alguns momentos, acho que a professora Ana Célia vai ingressar na sala e ela pode apresentar muito melhor que eu o sentido, os objetivos deste instituto. Sem ingressar em nenhum particular, em nenhum aspecto específico dos universos que trata o instituto, e eu sempre achei problemática uma formulação que foi utilizada em algumas manifestações, em algumas apresentações do Instituto, para um futuro desejável. Não? Então, essa ideia da desejabilidade do futuro, eu acho que é uma ideia que tem a ver com uma representação do futuro que tivemos até agora. Essa representação do futuro, para utilizar alguns exemplos, é mais ou menos a seguinte. Se diz, por exemplo, precisamos mais democracia, precisamos mais liberdade, precisamos mais igualdade, precisamos, etc. Essa é uma formulação que utiliza temas que eram temas típicos do futuro, quando o futuro era considerado como um lugar da perfeição e depois da perfectibilidade. Então, assim, a perfeição da democracia está no futuro e no presente desejamos mais democracia. A perfectibilidade da participação democrática, da igualdade, da inclusão de todos no interior do direito está no futuro, os direitos humanos vão ser realizados no futuro, agora precisa um pouco mais, um pouco mais. Esse seria como, digamos, defuturizar conteúdos do futuro. Essa é uma representação do futuro que continua sendo utilizada, mas, na minha perspectiva, tem a ver com velhas representações do futuro, que tem muito pouco a ver com o presente dessa sociedade. E a questão do futuro, como vamos ver nos próximos passagens dessa apresentação do nosso curso, é um problema do presente. É uma tradição acadêmica que qualquer disciplina precisa de uma justificativa de si mesma. E, segundo essa tradição acadêmica, a justificativa da disciplina está no fato de a disciplina ser adequada ao objeto. Essa também é uma representação que tem a ver com uma velha tradição da disciplina, porque se acostuma a tratar o objeto ontologicamente como uma entidade que existe. No nosso caso, a entidade seria o não saber. Então, do não saber não podemos dizer que existe, e tampouco dos espaços jurídicos do futuro podemos dizer que existem. A justificativa da disciplina seria
resultado de uma consideração totalmente diferente da distinção entre, digamos, sujeito e objeto. Seria sujeito seria a disciplina, o objeto seria o conteúdo da disciplina. Porque adequada ao objeto, essa é uma disciplina que está construída pelo objeto, não um objeto que está construído pela disciplina. Entendeu? É o objeto que constrói a disciplina, assim como a criminologia. A criminologia se aplica ao agir desviado. E que o que a disciplina considera como desviado está adequado à construção da disciplina. E se você aplica essa outra observação da distinção entre sujeito e objeto, então chega à conclusão que o que tratamos como sujeito seria o objeto, o que tratamos como objeto deveria de ser considerado como sujeito, para utilizar estas distinções da velha metafísica e da velha ontologia da Europa. Então, como podemos justificar essa disciplina? Então, essa disciplina tem que quebrar a circularidade entre sujeito e objeto e utilizar outras perspectivas da observação do objeto, o que é considerado como objeto do não saber, e da disciplina mesma, que seria a reflexão do objeto sobre si mesmo, naturalmente. Em outras palavras, que podemos considerar como não saber. Bom, esse é o seu primeiro problema. O segundo problema, por que o futuro? Sendo que o não saber é uma característica do presente, naturalmente. Mas por que o futuro é o problema central da mesma representação do presente? Para podermos representar o presente como presente, precisamos perguntar: que é o que indicamos quando fazemos uma afirmação como a presença do presente? Em outra palavra, por que reintroduzimos o tempo no presente, na representação do presente? Se você faz uma consideração como essa, você pode ver que o presente, primeiro, não é tempo, porque não tem duração. E o tempo está caracterizado pela duração, não? Primeiro. Segundo, não tem uma delimitação até quando não acaba de ser presente. Assim que uma delimitação temporal do presente pode ser o presente passado ou o presente tratado como futuro. Então, o presente como temporalidade é uma construção que é resultado de uma distinção entre passado e futuro que pode ser feita só no presente. Então, você vê que quando utilizamos estas indicações como presente, passado, futuros, estamos utilizando construções que têm funções operativas. São respeito às operações que podem ser realizadas. Tem sentido utilizar a distinção para indicar o que indicamos como presente, para indicar o que indicamos como futuro e para indicar o que indicamos como passado. Qualquer presente tem futuros diferentes e passados diferentes. Então, a história da temporalidade, aun se é uma história muito velha, é uma história que foi construída, consolidada, sempre com relação à estrutura da sociedade na qual foi utilizada como construção. Não tem sentido aqui reconstruir a história das representações da temporalidade. Podemos dizer que, nessa sociedade, o problema do futuro é o problema mais relevante da dimensão temporal da produção de sentido e que o presente é a modalidade
através da qual nós podemos representarmos o que tratamos como realidade. Assim que tem uma conexão entre tempo e realidade. Entre o que vai ser construído como tempo e o que vai ser utilizado como realidade. Em outra palavra, o que tratamos como realidade é a realidade do presente, que é o tempo da construção das operações que tratamos como realidade. Uma consideração. As reflexões da metafísica tradicional tratavam estes elementos como constitutivos e como substâncias que têm sua essencialidade. Estão aí. Se nós tratamos estes conceitos na maneira na qual estamos fazendo a tentativa de tratá-los, todas as substâncias se dessubstancializam. Isso nos ajuda na construção de percepções adequadas a uma temporalidade do presente, que é o lugar no qual construímos o que utilizamos como realidade. Dessubstancializar quer dizer abrir ao que tratamos como possibilidade. Porque a substância é. A possibilidade é uma modalidade do que não é substância. Não é a negação da substância. Então, o tempo, então, reintroduzido no presente é a interpretação da realidade, isso quer dizer a construção, através do sentido das operações, da realidade em relação à diferença entre passado e futuro. Assim que o presente, que constitui. Oi, Menelik, querido, um grande abraço. Uma felicidade estar com você aqui e com as demais pessoas. Então, o presente integra tempo e realidade de uma maneira paradoxal. Não é uma integração entre substâncias, mas é uma integração entre espaços possíveis de operações. Através das operações, quando falamos de operações, naturalmente, me permitem a palavra, naturalmente, estamos pensando em operações de comunicação, em comunicações, porque nossa referência é a sociedade que tratamos como universo da comunicação. Então, esse universo das operações, da comunicação, constrói tempo, porque faz possível a reprodução contínua da diferença entre passado e futuro, constrói tempo, no sentido que uma operação faz possível o que antes da operação não era possível, uma comunicação abre a produções de sentido que antes da comunicação não tinha, não existiam, então produz tempo, produz novas possibilidades, mas no mesmo tempo consome tempo, porque o presente, que é o lugar, o tempo das operações, vai ser tratado como passado, naturalmente. Porque uma operação, quando está produzida, já é passado. Bem, agora, nosotros, y cuando digo nosotros, no quiero decir, digamos, nossos sistemas psíquicos. Nosotros utilizamos a expressão de nosotros para simplificar a produção de sentido, porque, de uma perspectiva da teoria da sociedade, muito mais correto, mais oportuno seria, cada vez, afirmar os sistemas sociais, naturalmente. Mas seria uma complicação da argumentação,
seria uma complicação muito mais adequada ao que queremos dizer, mas para simplificar, utilizamos a expressão de nós outros. Podemos utilizar também uma formulação neutra, se constrói, está construído. Então, o que acontece no presente? Os espaços da construção, o espaço da representação do tempo no presente e da presença do tempo no presente, todo esse tem a que ver com condições de não saber por motivos que têm a que ver com a estrutura da sociedade moderna. Em outras sociedades, não tinha o problema que é o problema crucial dessa sociedade, que é o não saber. Por que não tinha? Porque tinha, de uma parte, representações da sociedade na sociedade, tinha lugares da sociedade nos quais era presente a sociedade, podia falar em nome da sociedade, tinha formas de estratificação do saber como resultado de construção normativa, como derivação normativa de princípios e pressupostos, tinha, em outras palavras, representações do futuro como lugar da perfeição, lugar no qual a criação do mundo ia acabar, lugar no qual vamos a chegar todos. Então, tinha estas fixações, para se dizer. Tinha estas referências fixas. E, vamos saber um pouco mais na frente, tinha a referência da razão, que era a referência do saber. Assim como a religião era a referência do saber. Então, na estrutura da sociedade moderna, temos duas condições que têm a ver com a constituição das possibilidades da comunicação mesma, que são, primeiro, o que chamamos de simultaneidade do acontecer. Quando falamos de simultaneidade do acontecer, queremos dizer que as diferenças entre espaço e tempo não têm mais a relevância que tinham até o século passado, o início do século passado, que tinham em outras sociedades. Então, entre tempo e espaço, tinha uma distinção que justificava, por exemplo, uma representação da ação como movimento para alcançar objetivos. Tinha a possibilidade de se representar o futuro como lugar onde para o movimento, onde vai a chegar o movimento. E o movimento era uma consumação de tempo através da ação, e se fazia possível o cálculo racional, fazia possível uma representação do futuro como conclusão das atividades, como lugar no qual vai a descansar, para assim dizer, a razão e a razão da ação. Tempo e espaço não tem mais entre si essa relação. Tem uma fusão do tempo e do espaço que está na simultaneidade do acontecer. E se faz de uma maneira que o mundo, na sua impenetrabilidade, está presente na comunicação. Não esquecem a estrutura paradoxal do presente do qual falamos. Então, o mundo está presente na comunicação, a estrutura do presente é uma estrutura paradoxal, a simultaneidade do acontecer faz o mundo, que é impenetrável, simultâneo
com a sociedade. Faz uma confusão, em outra palavra, entre o que é absolutamente diferenciado. O sistema da sociedade, o universo da comunicação e o mundo. Este faz a irrefreabilidade, a inarrestabilidade da complexidade no presente. E como pode se enfrentar esta inarrestabilidade da complexidade no presente? Através de comunicações, as quais acontecem todas e sempre no mesmo tempo. Então, a essas condições, a impenetrabilidade e a imperscrutabilidade não é só em relação ao mundo, que está da outra parte do sistema da sociedade, mas em relação à comunicação mesma. Esse é um tentativo de reconceptualizar o que você pode ler, pode ver, pode experimentar em todos os momentos, quando se fala do social, quando se fala da digitalização da comunicação, quando se fala da impossibilidade de tomar posição frente a comunicações que estão universalizadas. Essa simultaneidade abre o espaço, finalmente, ao não saber. O que é impenetrável pode ser enfrentado só através do não saber. Por quê? Na simultaneidade, o observador não pode fazer distinções. E qualquer distinção ele faz é uma distinção incompleta. É uma distinção reduzida. É uma distinção que é submergida por outras indistinguibilidades. E aí onde tem indistinguibilidades, não tem a possibilidade da observação. Esse é o primeiro aspecto do não saber do presente no presente. Esse é o espaço da observação que, como você pode ver, pode ser objeto de consideração, objeto de operações, só porque é resultado de construção, naturalmente. Não tem sua existência. Não é mais um elemento, não é mais uma substância, não é mais o lugar do ser, mas o lugar do não saber. Você vê como está consumida a função da razão tradicional. O presente não é o tempo parmenideu do ser, mas é o lugar da explicação do não saber. Primeiro. Segundo aspecto que caracteriza a observação do presente é a imperscrutabilidade da diferença entre sociedade e ambiente. A sociedade é a sociedade do ambiente da sociedade. Assim como o ambiente é ambiente da sociedade. A sociedade reintroduz no interior de si mesma essa distinção entre sistema e ambiente, que é a condição da observabilidade do sistema através de si mesmo. De outra parte, o sistema seria incapaz de se diferenciar frente a um ambiente. Mas o ambiente é o lugar da inobservabilidade, da imperscrutabilidade. Por quê? Porque o ambiente é ambiente na simultaneidade da operacionalização das duas partes da distinção, sociedade de uma parte e ambiente da outra. Isso quer dizer que os problemas da relação entre sociedade e ambiente são problemas construídos na sociedade. A sociedade não pode interagir com o seu ambiente, porque não vê. A expansão da sociedade expande o limite do ambiente. E todas estas operações são operações que são produzidas no presente, naturalmente, cada vez no presente. Um observador
pode observar sempre, através de uma distinção que ele utiliza, por exemplo, a distinção entre sistema e ambiente, uma coisa ou outra. Claro, mas para indicar a sociedade, ele não pode ver o ambiente. O ambiente é o que falta de uma indicação, de uma marca, de um signo. Um Zeichen seria em alemão. E por isso não pode ser observado. Mas está aí. E como pode ser enfrentado este problema? Pode ser enfrentado através do não saber. Assim que, se o que se acostuma a chamar de ecologia é um conjunto de saberes, melhor seria dizer de não saberes, mais correto é, em relação à relação entre sociedade e ambiente, você vê que a ecologia pode ser somente ecologia do não saber. Bem, se estes são os caracteres da produção da realidade, da produção dos conhecimentos, da construção das ações, das tomas de decisões, se estas são as condições do que chamamos de realidade, se estas são, em outras palavras, as condições do que podemos construir para fazer possível a continuidade da comunicação. Então, se este é todo este, temos a consideração da centralidade operativa, se me permitem esta palavra, do não saber, a necessidade de operacionalizar este não saber, não podemos ficar aí aguardando, não sei o quê. Então, temos que operacionalizar o não saber e enfrentar, encarar, em outras palavras, o caráter paradoxal do presente através da observação do futuro. Por quê? Porque o que caracteriza o presente é a presença, a imanência de futuros possíveis. Se dessa maneira podemos dizer que conseguimos justificar nossa disciplina como uma ecologia do não saber e justificar os possíveis conhecimentos. Quando eu digo conhecimento, quero dizer observações, distinções, que nos fazem possível observar o que queremos e precisamos observar para continuar com a comunicação e para continuar com a observação da comunicação através de outra comunicação, naturalmente. Se dessa maneira, em outras palavras, justificamos a centralidade ecológica, se me permitem dizer, do não saber, então precisamos fazer outros passos. Por que justificação ecológica do não saber? Se a ecologia tem a ver com uma relação entre sistema e ambiente, tem a ver com essa distinção. E se o que caracteriza esta ecologia é o não saber, e o ser é a ecologia do não saber, e se a sociedade, para fazer possível sua existência como universo da comunicação, reintroduz esta diferença no interior de si mesma, então, as mesmas conceptualidades nos faz possível observar a construção no presente das diferenças entre sistema e ambiente no interior da sociedade. Em palavras um pouco diferentes. Se queremos observar o que indicamos como direito, nós só precisamos de uma ecologia do não saber, porque precisamos ver como o direito, através do seu não saber,
opera, reproduz a si mesmo na constância da distinção entre direito e política. E isso acontece entre política e economia, etc., entre todos os diferentes sistemas sociais. Aqui não tem um objeto e um sujeito. Não tem um lugar da sociedade que opera e trata o outro como destinatário. Porque o outro não é o destinatário das suas decisões, das suas operações, é o ambiente desse sistema. Então, para cada um deles, funciona o que estamos dizendo sobre a ecologia do não saber. Essa ecologia do não saber é resultado da abertura do futuro e dos futuros no presente como primeira e universal consequência da estrutura da modernidade. Os sistemas sociais estão no mesmo nível, todos, e cada um deles é, no mesmo tempo, sistema e ambiente. Então, não saber. Bem, o que podemos fazer para, não somente para justificar uma disciplina como ecologia do não saber, mas para continuar, proceder, avançar com os conhecimentos que nos fazem possível, ao qual podemos chegar através desta disciplina. A primeira atividade que precisamos de fazer é uma deconstrução dos conceitos que nortearam a autoobservação da sociedade moderna. Essa sociedade observou a si mesma através de uma referência centralizada, que era a autoconservação da razão. Então, essa referência é o que impede uma autoobservação da sociedade contemporânea através de uma ecologia do não saber. Por quê? Porque a razão era a fonte do saber. A razão era a indicação primeira e última de todas as distinções. A razão era o signo que não tem signo, que é o começo e o fim de todos os signos. Desde uma perspectiva ecológica, da outra parte da razão, estava o que a razão construía como de razão. A loucura, a enfermidade, a marginalidade, etc. Todas as outras partes das distinções que fazia possível a razão. Então, você pode imaginar quanto grande é a revolução na estrutura da produção de conceitos, não somente de conceitos de uma disciplina, mas de conceitos como tecnologias, como instrumentos de uma tecnologia da observação, se nós consideramos não mais a centralidade do saber, mas a centralidade do não saber. Primeiro, podemos ver, como observadores do presente, as diferentes razões que surgem e se impõem frente à velha razão. Nessa noite, desculpe, por favor, esta referência pessoal, subjetiva. Frente ao que estava acontecendo na Itália, eu estava achando continuamente sobre essa questão, sobre esse tema da razão como lugar do saber. Era o tema da razão como lugar do não saber. Total. Não porque o que está acontecendo na Itália não era objeto de expectativas. Era largamente objeto de expectativas. Mas porque
não tem acesso à observabilidade. Esse presente, como presente de um passado que caracterizou este país, a política deste país. É inacessível à observação, se nós utilizamos a razão como referência do saber. E se continuamos a observar a razão como referência do saber, então temos que imaginar que os italianos são suicidas todos. Isso não é possível, não tem sentido. Não é uma explicação da realidade. Não tem mais a ver com o que acontece realmente. Então, o passado fica inacessível a qualquer forma de uma observação que utilize a razão como lugar do saber. E quando digo passado, digo uma reconstrução que se faz no presente, e que me faz possível entender por que este passado é o passado desse presente. E dessa maneira vai ser acessível. Con los autores de este artículo y con otros invitados que también. Hilda, querida. Olha. Hola. Hola. Desculpe. Então, dessa maneira, pode ser acessível o futuro, como o futuro desse presente, acessível através do não saber. Então, não só a desconstrução dos conceitos que nortearam a autoobservação da sociedade moderna, mas também através da observação das modalidades nas quais os sistemas sociais individuais encaram o futuro. Em outras palavras, a disciplina que propomos de ministrar, de apresentar, tem estas duas tarefas especiais. Desconstruir e observar como os sistemas sociais particulares constroem. Esse tem sentido. Se conseguimos ver como a razão tradicional não tem mais espaço como lugar do saber, não somente podemos observar a afirmação das razões diferentes, mas podemos ver quais são as razões de cada uma delas. E podemos ver como cada uma delas pretende ser reconhecida como possibilidade de acesso e de abertura a outros futuros, naturalmente. Outra função que tem a observação que queremos apresentar é a seguinte. Se fala continuamente dessa sociedade como sociedade da informação. Então, o problema dessa sociedade e do presente dessa sociedade não é a... Henrique me disse que o meu exemplo da Itália quedou inconcluso. Se posso completá-lo? Claro que sim, vou tentar de fazê-lo, querido. Então, estava dizendo que, digamos, o que aconteceu em Itália, onde tínhamos uma experiência antifascista, que tem tantos anos, de uma parte, de outra parte, um país como a Itália, no qual existem, digamos, o antifascismo
está na Constituição e, por lo menos, em 3 grandes leis que proíbem a reconstituição do partido fascista. Então, os derivados deste partido fascista são uma formação política, que é a formação política que obteve um grandíssimo número de consensos. Se você considera que votaram somente 64% dos italianos, então, com 26% desses 64%, esses ganharam o que ganharam, obtiveram o que obtiveram. Bem. Então, uma história de antifascismo que faz que movimentos fascistas eram marginais e marginalizados. 2. 3. Esse movimento, partido, que obteve tanto consenso, é resultado de transformações da sua observação do mundo, que foram transformações drásticas nos últimos 4 ou 5 meses. De uma posição anti-atlântica, passou a uma posição atlantista. De uma posição totalmente anti-europeia, soberanista, passou a uma posição europeia. De uma posição, de qualquer maneira, filo-russa, passou a uma posição mais ou menos declaradamente anti-russa. De uma centralidade na Europa de movimentos reacionários que foram condenados pela Comissão Europeia como movimentos que afirmaram nos seus países uma redução dos espaços democráticos, um controle da magistratura, um controle, negação dos dissensos e políticas de proibição violenta de direitos sociais. Então, esse movimento que era central nessa construção, não se pode dizer conservadora ou reacionária, ameaçadora, eu gostaria de dizer, transformou-se, não tomando distância dos movimentos destes países, mas tomando, em qualquer forma, distância frente aos temas pelos quais esses países haviam sido condenados. Bom, a essas condições, você pode observar que eu vou levar 2 exemplos. Em um colégio uninominal, no qual ganha o candidato que tem um voto mais do outro. Tá bem? Estavam candidatos uma mulher de direita, como se acostuma a dizer, que é uma pessoa que não tem nenhuma formação, não tem nenhuma formação política, é somente uma pessoa que grita de uma maneira violenta, não tem nenhum reconhecimento de, digamos, respeitabilidade, eu gostaria de dizer, de uma parte. Da outra parte estava candidato um personagem que é um experto de finança internacional, que é uma pessoa que esteve no Fundo Monetário Internacional, que é uma pessoa que conhecem todos na Itália porque participou de tantos debates nos quais foi possível observar a moderação, a longemirância, o conhecimento, as capacidades elaborativas em tantas circunstâncias. Então, a senhora ganhou de uma maneira incrível frente a essa pessoa. Isso quer dizer que, em competências como aquelas que tivemos em Itália, não tem nenhuma relevância o reconhecimento, a reputação, a conhecência, a capacidade de elaboração razonável dos temas políticos, nada que nada. Em outro colégio, sempre uninominal, estavam 2 candidatos. Ainda uma vez, um homem e uma mulher. A mulher era filha
de alguém que fundou um partido fascista que foi fechado por decisões da magistratura, fundou um movimento fascista que fez explodir bombas e atentados. A filha desse senhor, formada na escola do pai, ganhou frente a uma pessoa que tem vivido a vida toda com atividades políticas de reatualização da memória do seu pai, que foi alguém que sobreviveu a Auschwitz. Eu acho que, se alguém me pergunta o que aconteceu na Itália, eu poderia levar esses dois exemplos para indicar que o passado existe na construção que dele se faz no presente. A memória não é a lembrança do passado, mas é o que fica no presente como unidade da diferença entre lembrar e esquecer. E essa é uma prova que o esquecer, o não conhecer, o não ver, é altamente preponderante frente ao ver, ao saber, ao lembrar, ao rever, reativar. O presente. Em outras palavras, Auschwitz não é Auschwitz. É o que vem sendo construído no presente, como pequeníssimo espaço da lembrança. Esse é o caráter paradoxal do presente. Ninguém, apesar das pessoas específicas, mas ninguém hubiera podido imaginar que em um enfrentamento entre memória e construção do passado, de uma parte, e memória e construção do passado, da outra parte, porque a história fascista da senhora é o passado que faz possível a produção do presente. Assim como a formação deste senhor na memória do sobrevivente de Auschwitz, que era a referência da sua família, é o passado. Então, esse é o presente que constrói o seu passado. Isso quer dizer que quando no presente se indica o dia 26, 27 de janeiro como o dia da memória, muito mais correto seria da memória do passado, da memória do Holocausto, da memória, etc. Seria oportuno qualificar como o dia do esquecimento. Esse seria muito mais correto. E da reconstrução do que está esquecido. Ou do ocultamento do que está esquecido. Claro que se podem ver tantas razões e se podem encontrar tantas explicações. Mas se queremos reconceptualizar o que acontece, podemos dizer somente que no presente, num espaço que é o tempo paradoxal da desintegração entre tempo e realidade, nesse presente se constrói Auschwitz como esquecimento. E se constroem as expectativas de um futuro de uma maneira que considera a velha razão, com os velhos conceitos, como a única possibilidade do futuro. E qual é essa velha razão? O saber da italianidade dos italianos, a soberania, o soberanismo, as expectativas de um futuro brilhante. Vamos a destruir os europeus que nos quitaram, nos subtraíram a nossa soberania. Vamos a impor a italianidade. Essa e loucuras semelhantes são o saber que se impõe. Esse é o saber. De aqui minha preocupação com a necessidade de desconstruir os conceitos dessas ontologias
que distribuem a segurança de poder enfrentar o futuro com o saber. Sabemos. Essa é a ameaça que, desde minha perspectiva, está incumbe, assim, sobre o presente, sobre esse tempo paradoxal que chamamos de presente. Então, num país como Itália, no qual até o mês passado tinha-se reconquistado uma presença na Europa, agora flutua todo de outra vez. E flutua pelo não saber de aqueles que utilizaram a única arma que tem a democracia, que é o consenso, naturalmente. Esse pelo não saber do presente, enfrentar o futuro com a segurança do saber e destruir o passado nas formas da sua memória, como era antes desse presente, que é o lugar do esquecimento daquela memória. Da aniquilação daquela memória. O 27 de janeiro como dia do esquecer. Me parece muito mais correto nas palavras. O que acontece nesse lugar paradoxal que é o presente, quando operam decisões, ações políticas, se me permitem, dessa maneira, que o presente refuturiza o que era defuturizado. Quando se fala, por exemplo, de uma crise, não? Se diz a crise da sociedade. Eu não sei o que pode ser a crise da sociedade. A sociedade não tem crise. Não? Crise da democracia. Não é crise da democracia. Essa é a modalidade na qual opera o que se acostuma chamar de maneira muito refinada e radical chic de democracia. Se acostuma a chamar dessa maneira. Então, minha preocupação é com a representação do futuro através do saber. A reafirmação da soberania não é um problema ideológico político. É a reactualização de um conceito que não tem mais sentido. De uma segurança que não tem mais espaço. Não quer dizer nada. Você pode imaginar o que é a soberania de um país frente ao sistema universal da economia, frente ao sistema da ciência, frente à guerra na Ucrânia, frente ao Império Chino, frente à destruição da África. Você pode imaginar como pode operar um conceito como este para enfrentar o futuro? Não tem sentido. Como a ontologia do ser. Você imagina a ontologia do ser italiano agora? Até o pobre Parmênide poderia chorar frente a uma afirmação como esta. Você pode imaginar o que quer dizer reafirmar nossa autonomia frente à Europa? Por parte de países que sobrevivem a si mesmos graças à sua possibilidade de continuar pertencendo à Europa. Mas poderia continuar. Esses são exemplos. Nós enfrentamos, o presente enfrenta o futuro com a certeza do saber. E dessa maneira, impede a si mesmo a única possibilidade que tem de enfrentar o futuro de uma maneira razoável, que seria enfrentar o futuro através da operacionalização do não saber, que é os que fazem os sistemas sociais. Como direito, como ciência, naturalmente também como religião. Agora, você pode imaginar que com o Papa Francisco, frente a uma pergunta, o que você acha dos homossexuais, responde: quem sou eu para formular
juízo sobre os demais. Você imagina a mesma pergunta a um Papa 50 anos atrás? Não sei se essa era uma resposta política ou uma resposta teológica. A resposta foi: não sei. E seria interessante fazer a tentativa de entender se é uma resposta política, oportunista, teológica ou não sei o que mais. Essa é uma atitude razoável, não racional, aceitável, quero dizer, plausível. A acessibilidade frente à possibilidade de aceder ao futuro, em outras palavras. Que acontece com o exemplo que estamos levando aí agora da Itália, não? Que você pode imaginar que frente a uno, o ministro da Rússia, Lavrov, faz 2 dias, declarou que frente às dictaturas que são Estados Unidos e Europa, nós temos democracia na Rússia. Você pode imaginar? Você pode imaginar que um periódico italiano ontem pus como título grandíssimo da primeira página: Liberi. Os italianos que se libertaram são livres, finalmente. Você pode imaginar o que quer dizer? Desculpe, não é importante para mim conhecer a sua colocação política, a sua ideologia, a sua fé, as suas crenças. Isso não tem nenhuma importância. Eu gostaria de ter a possibilidade de discutir e observar a racionalidade que você utiliza como lugar do saber e de conhecer, como certeza frente ao futuro. Esta era velhas teologias. Esta tem origem na interpretação dos animais sacrificados na Mesopotâmia. E com estes instrumentos, o presente pretende enfrentar ao futuro. Nesse sentido, é uma noite muito obscura, o que a minha representação, naturalmente, acontece na Itália, nesse momento. Depois vai acontecer o que vai acontecer, mas quando afirmamos vai acontecer o que vai acontecer, estamos afirmando nosso não saber. Claro. Então, se não consideramos mais, como nos exemplos que fizemos, o futuro como o lugar da perfectibilidade ou da perfeição, e as tecnologias para enfrentar o futuro como tecnologias dos mais democracia no presente, mais igualdade, mais riqueza, mais soberania, mais, etc. Então, vemos que as tecnologias que nos permitem a nós, como sistema social, enfrentar ao futuro, são as tecnologias da contingência da decisão, da necessidade de ter abertas as possibilidades de construir futuros. Isso quer dizer, em outras palavras, ter aberta a complexidade que faz presente o mundo na comunicação, refuturizar, não defuturizar como fazem aqueles dos quais estamos falando, mas refuturizar, isso quer dizer, por qualquer decisão, considerar
que ela se expõe a uma revisão de si mesma porque pretende realizar a condição pela qual qualquer decisão não restringe, mas expande a possibilidade de tomar outras decisões. Esse é refuturizar no sentido de reabrir os espaços do futuro. Todo este chamamos de vincular o futuro, não mais com o ser, não mais com a razão, não mais com o saber, mas com essa forma de não saber que é o risco. E nesse grande espaço, que é o espaço do risco, seria que desenvolver considerações e observações, porque aí a ameaça é que qualquer tratamento do risco que enseja a construção de segurança transforma riscos em perigos. É o que acontece continuamente com as decisões políticas, frente às quais se pode fazer nada. Esse e o que pertence ao direito tem a ver com o direito, a grande relevância de centralizar a representação das diferenças frente à construção de identidades, que é a referência central da conceitualidade jurídica do direito que temos. A referência nas diferenças é a diferença, como diziam os teóricos do direito no século passado, já no século XIX, na verdade, é a referência à liberdade, o que os post-savinianos chamavam de liberdade. Então, seria esse. A construção da conceitualidade jurídica com relação a diferenças, não a identidade. Com relação, em outras palavras, à alteridade, não à subjetividade. Este inclui as expectativas de movimentos, como o movimento de mulheres, movimento de outras diferenças, frente à ideia central do direito da subjetividade. Então, a alteridade, com o seu não saber imanente a qualquer alteridade, tem a função explosiva frente aos conceitos tradicionais do direito, que operam assim como sabemos. Então, eu gostaria de dizer que esses são os problemas que queremos enfrentar, desde a perspectiva da professora Juliana e de mim, os conceitos que temos que construir, reconstruir, desconstruir, para ver o que pode ser observado nos lugares da intransparência, não porque vemos, mas porque sabemos que aí está a intransparência. E não a intransparência como continua sendo tratada como lugar do saber, como lugar do ver, não como lugar da intransparência. Então, para desconstruir a ontologia do presente e a veia ideia do futuro como lugar da perfeição, da perfectibilidade. As últimas revoluções que foram feitas no século passado nos levam a considerar as ameaças que constituem a consideração de um futuro como lugar da perfeição, como lugar do acontecer, em outras palavras, do que não tinha acontecido. O que sabemos é que o futuro podemos enfrentá-lo através do não saber. E o que é importante é o espaço das construções que se fazem possíveis através desta tecnologia do não saber, para enfrentar e abrir futuros possíveis. Não sei se esses futuros podem ser também desejáveis.
Minha preocupação é que a desejabilidade nos leve, ainda uma vez, a expectativas que a cegueira, através da qual observamos o presente, não permite ver. Então, com essas declarações, com estas expectativas, com estas preocupações teóricas, com esse não saber, eu gostaria de convidar todos vocês a ver, discutir com a professora Juliana e comigo os temas futuros do quais vamos ocupar-nos. E agradeço. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Magnífica aula de apresentação, o que já mostra o tamanho do desafio que vamos enfrentar e por que convocamos tantos colegas que têm trabalhado a teoria dos sistemas junto ao professor Rafael para dividir conosco essa responsabilidade. A professora Ana Célia Castro está conosco e eu queria convidá-la para exatamente falar um pouco sobre o programa das cátedras no SEBAE e também a nossa cátedra, enfim, que se inaugura hoje. Muito obrigada. Eu primeiro quero pedir desculpas, né, por ter chegado tarde, tinha um outro compromisso, que ainda bem que começamos hoje com a apresentação e não na semana passada, porque senão seria obrigada a ter 2 vezes, né, que me ausentar ou que não está presente desde o início, mas eu achei brilhante, né, essa exposição, essa apresentação, uma apresentação que nos remete imediatamente à ideia não só das cátedras, Juliana, porque, de fato, as cátedras pretendem ser, na verdade, os alicerces daquilo que a gente está construindo no momento, que é o Instituto de Futuros, e que foi lançado no dia 15 de setembro. E acho que exatamente essa apresentação nos leva a considerar exatamente essa disciplina desta específica cátedra como um fundamento importantíssimo de construção dos fundamentos teóricos e filosóficos do que seria o Instituto de Futuros, né? Então, acho que é extremamente bem-vinda. Nós tínhamos pensado, como início do Instituto de Futuros da UFRJ, a ideia de estabelecer um campus em que grupos de trabalho iriam pensar temas que nós tínhamos proposto como os temas organizadores desse Instituto de Futuros. E esses temas, eles, na verdade, partiam de projetos portadores de futuro que já estão em andamento na universidade. Mas eu acho que essa ideia da ecologia do não saber, né, permite repensar aquilo que nós realmente queremos que seja o Instituto de Futuros, porque nós poderíamos pensar que esse campus, esse espaço de experimentação que quer atrair os jovens, seria uma ecologia do saber, porque ela parte, né, de considerações, quer dizer, de conhecimentos que foram acumulados ao longo do tempo, mas, na verdade, é uma ecologia do não saber. Ela é muito mais interessante como ecologia do não saber, porque ela traz exatamente essa consideração de um certo rompimento com o presente. Eu acho que, infelizmente, eu não tive no início. Então, eu estou falando apenas do que eu pude captar do momento que eu entrei para esse final, né? Mas eu acho que é exatamente aquilo que nós precisávamos como fundamentos teóricos e filosóficos dessa construção, de entender que, ao mesmo tempo, temos possibilidades que esse não saber nos remete para o futuro, mas que existem, ao mesmo tempo, riscos que terão que ser enfrentados. E eu penso assim, que, mais do que uma desconstrução do que são esses saberes, é a possibilidade de ter uma liberdade muitíssimo maior de pensar esses futuros, né? De pensar a partir dessa ideia de que nós estamos numa ecologia do não saber, num ambiente que se propõe exatamente fazer isso. Então, eu fiquei extremamente animada, fiquei muito feliz de ver isso, porque justamente faltava essa reflexão. Nós estávamos, num certo sentido,
caminhando sem bússola. Não que o não saber seja uma bússola, porque ele pretende não ser uma bússola exatamente, mas o fato de que ter claro de que temos, por um lado, todas essas reflexões que são fundamentais no momento, né? E o exemplo do que a Itália acabou de viver, né? Nessa eleição que aconteceu nesse domingo, também nos remete ao que nós vivemos no Brasil nesse momento, né? Especialmente quando fizemos uma comemoração dos 200 anos da independência brasileira, né? Da independência do Brasil, exatamente, num certo sentido, com espanto de não reconhecer nem o passado, nem o presente, e muito menos o futuro, né? Então, acho que foi assim muito importante, não só para o programa de cátedras, porque ele realmente está, digamos assim, ancorado no CBAE. Nós temos, no momento, várias disciplinas sendo lecionadas no CBAE nesse momento. Nesse momento, nós temos 5 disciplinas, todas extremamente interessantes, mas precisávamos dessa desconstrução e reconstrução daquilo que são os fundamentos do Instituto de Futuros. Então, ela vem sendo muito bem-vinda, e eu até gostaria de saber se nós vamos ter acesso a alguma bibliografia, porque eu penso que essas considerações são muito a sua produção, né? A produção sua, da Juliana, ou seja, nós temos aqui uma disciplina muito autoral, quase muito inédita, né? Que vai nos trazer a possibilidade de pensar aquilo que ainda talvez não tenha sido pensado, mas é muito necessário esse reforço, né? Talvez, se a gente pudesse ler, eu fiquei extremamente curiosa, com muita vontade de ler aquilo que vocês nos indicarem e de buscar também uma reflexão que eu penso que é da maior originalidade e que é exatamente o que a gente busca no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, né? Muito, muito bem-vindo. Maravilhoso. Obrigado. Obrigado, professora Ana Célia, obrigado pelas suas palavras. Primeiro, antes de tudo, obrigado pelo convite, pela hospitalidade, pela possibilidade mesma de falar com vocês, de fazer esse trabalho. Então, obrigado a ela, porque a ideia originária é dela, naturalmente, não é nossa. Sim, vamos a elaborar material, já tem material, temos a professora Juliana pode falar, temos uma bibliografia geral, mas uma bibliografia tradicional, nesse sentido, não? Então, estamos trabalhando, tem muitos esboços, alguns artigos, vamos naturalmente a fazer acessível tudo o que existe, porque, digamos, o não saber frente à acessibilidade é a única possibilidade de observar o que se está fazendo. Então, nesse sentido. Obrigado, professora. Eu queria sugerir que outros pudessem também se manifestar a partir dessa brilhante aula que foi dada aqui, dessas reflexões tão importantes. Seria interessante ouvir o que temos tantas pessoas aqui, né, muito importantes, né, que estão assistindo, seria interessante ouvi-las também. Exatamente o que eu ia sugerir, Ana, aqueles que quiserem comentar. Só lembrando aqui uma coisa importante que a Ana Célia falou, né, do Instituto dos Futuros. A própria ideia de futuros possíveis já traz esse pano de fundo de uma ecologia do não saber, né? Eu acompanhei um pouco essa discussão lá no início, Ana, depois não consegui, mas inicialmente se pensava do Instituto do Futuro, né? E depois isso caminhou para a ideia do Instituto dos Futuros, né? Os futuros possíveis, os futuros desejáveis, enfim, essa dimensão de contingência que está ligada à própria noção do não saber. Acho que seria legal mesmo podermos ouvir os que estão aqui presentes, muitos deles conferencistas já convidados para a cátedra. Enquanto as pessoas se animam, só dar a notícia que a gente está organizando a disciplina da seguinte forma: vamos ter uma primeira parte da disciplina, né, às 9 horas,
que é mais expositiva, mais teórica, no sentido de que vamos estar trabalhando isso que a Ana Célia chamou dos fundamentos teóricos, né, dessa ecologia do não saber. Então, ali, professor De Giorgi, nós vamos trazer literatura também, a ideia de que possamos ler juntos, a cada encontro, algumas páginas importantes de textos que serão previamente indicados. Então, no programa do curso, vocês já têm uma bibliografia geral, mas nós vamos cuidar de indicar a cada aula uma literatura específica para aquela aula. E na segunda parte do curso, faremos um intervalo brevíssimo de 5 minutos, só para as pessoas se ajeitarem, tomarem uma água, etc. Mas na segunda parte do curso, aí teremos a cada semana um conferencista convidado que vai trabalhar dentro daquele grande tema da aula daquele dia, uma questão mais específica, um recorte específico. Então, a nossa ideia é trabalharmos dessa forma, aproveitando o nosso tempo, tanto para trabalhar a parte mais dos fundamentos teóricos da ecologia do não saber, quanto trazer já uma reflexão, eu não diria de caráter prático, mas talvez voltada para questões específicas. Né? Como, por exemplo, hoje o professor Rafael trouxe a questão da eleição na Itália ontem, para trabalhar essa questão da memória, do esquecimento, né, das diversas construções do passado e do futuro no presente. Não sei se alguém já levantou a mão, se alguém vai falar ou pode falar espontaneamente. Professora Juliana, será que eu poderia fazer uma Claro, pergunta? professora Elza. Professora Elza Boaquê, da USP. Elda e depois o professor Henrique. Bom, querido professor De Giorgi, tive a honra de tê-lo na minha banca de livre docência e devo dizer que a originalidade dos seus pensamentos sempre nos surpreende. Hoje, sinceramente, eu tenho dificuldade em formular pergunta, porque tenho tantas, que eu vou precisar estudar agora, esta semana, para a próxima aula. Mas tem uma curiosidade que eu gostaria de saber. Por que o senhor escolheu a palavra ecologia? Considerando que, no mundo atual, em todos os artigos, pesquisas, e as pessoas definem a área como área de direito ambiental e assim por diante, e o senhor fez uma escolha diferente. Então, eu gostaria de entender essa sua escolha e parabenizá-lo mais uma vez, que cada aula sua é um curso inteiro para a gente sentar e estudar. No meu caso, humildemente, farei isso, toda a tarefa, para conseguir acompanhar muito bem o seu curso. Um grande abraço dos paulistas aqui, que estão saudosos da sua visita. Obrigado, professora. Peço desculpa ao professor Henrique. Posso responder à professora Elga um segundo? Desculpe, querido, só um segundo. Então, muito obrigado a você. Minha lembrança do carinho paulista é grandíssima, sempre. Vocês são todos cheios de carinho, de respeito e de tudo que se pode desejar de ter. Então, vocês todas são maravilhosas. Somente de maneira muito rápida, porque ecologia? Estamos acostumados a considerar ecologia como um saber, ciência, conhecimento, digamos, saber, que se ocupa das relações entre homem e natureza, entre, digamos, sociedade e ambiente. Bem, então, utilizar ecologia como uma forma de saber que se ocupa da relação entre sociedade e seu ambiente, permite, primeiro, fazer objeto da observação a distinção entre sociedade e ambiente, a distinção entre sistemas e ambientes no interior da sociedade, mas também entre sistemas psíquicos e ambiente,
Seria, nesse caso, entre sistemas psíquicos e comunicação. Então, a ideia da ecologia, do não saber, nos permite ver como se pode construir uma observação dessa diferença, considerando que nós vemos somente uma parte da diferença e não a outra. Mas a parte que vemos, que observamos, tem que operar. O sistema psíquico tem que operar, o direito tem que operar, a política tem que operar, etc. Então, com essa consideração que o sistema tem que operar, qual que seja ele, tem que operar sem saber nada do que está da outra parte, nós podemos ver como funciona o não saber. Como, através do não saber, pode-se enfrentar, isto quer dizer construir futuro. Em outras palavras, podemos ver como, através deste conjunto de operações, o presente obtém uma função que, de outra maneira, não seria possível tematizar. Então, são circularidades, improbabilidades que nós utilizamos não para ver o que não se vê. Seja, claro, não para ver o que não se vê, mas para ver como vê que não está vendo. Este é importante, não? Sem saber, digamos, a ideia, a perspectiva. Não porque uma teoria, como a teoria do sistema, permite ver muito melhor ou muito mais. Não. Permite construir a visibilidade da observação de maneira diferente. Somente isso. E nesse sentido, ecologia, relação entre o que é interno, o que é externo, interior e externo. Somente isso. Desculpe ao professor Henrique também. Professor Henrique. Henrique Zuleta. Enrique, no se puede escuchar. Voy a hablar en español. Claro. Voy a hablar en español lentamente para que me entiendan. Tendríamos que explorar también la posibilidad de que estos instrumentos que nos permiten observar mejor los futuros posibles se pudieran utilizar también para observar mejor ciertos datos del pasado histórico reciente, sobre todo en países como Italia, como España, como la América Latina, donde tenemos la impresión de estar viviendo un ciclo permanente de corsi e ricorsi de la historia. La historia nos es mucho más presionante y condicionante de lo que piensan los burócratas europeos, por ejemplo, para los cuales la historia no existe. Europa nació, va hacia adelante, y todo lo que turba ese escenario de progreso indefinido es cosas que vienen del pasado, incomprensibles, irracionales, y que mejor no hablar de ellas. Entonces, tenemos una deficiencia muy grande, sobre todo porque en nuestros países esta presencia del pasado es recurrente. Un buen ejemplo lo tomo de un ejemplo que formuló profesor De Giorgi sobre Italia, porque ha sido un ejemplo maravilloso, muy vivo, muy importante y que permite entender mucho mejor el método. El ejemplo es el siguiente. En los años 90, poco antes de ser asesinado, el juez Giovanni Falcone hizo un importante reportaje que está recogido en un libro que se llama Cose di Cosa Nostra. Este libro es del año 91. A los pocos meses de hecho este libro, Falcone fue asesinado por la mafia, y pone un ejemplo, múltiples ejemplos, pero uno que es muy importante, es idéntico que el de Raffaele, ayer. Dice,
Falcone, que en el año 1980 participa del interrogatorio a uno de los primeros pentiti, de los primeros arrepentidos de la mafia. Se llamaba Coppola, se llamaba Frank Coppola. Entonces le dice el juez: signor Coppola, ¿qué cosa è la Cosa Nostra? ¿Qué cosa è la mafia? Lo racconto literalmente in italiano. Il vecchio che non è nato ieri, el viejo que no había nacido ayer, ci pensa su, piensa lentamente, e poi ribate: signor giudice, signor juez, 3 magistrati vorrebbero oggi diventare procuratore della Repubblica. Uno è intelligentissimo. Il secondo gode dell'appoggio di tutti i partiti di governo. Il terzo è un cretino. Ma proprio lui otterrà il posto. Questa è la Cosa Nostra. Es decir, el cretino no es una cosa que viene del pasado indignado, es una cosa que tiene que ver con el sottogoverno, tiene que ver con un sustrato en la sociedad que empata la sociedad, le impide moverse hacia adelante o hacia atrás y la mantiene paralizada. Entonces yo creo que nuestro método debería ser capaz de responder a esto, porque esta es una explicación muy interesante, porque es muy similar a tu ejemplo de la votación de ayer. Ayer a la noche, cuando Giorgia Meloni va a anunciar la victoria, ella aparece ante las cámaras de televisión y hace un discurso muy correcto, muy en la línea de lo que indica Rafael. Nadie podría decir que hay allí una líder del fascismo ni de la ultraderecha, realmente ejemplar. No lo hubiera hecho mejor Draghi ni ninguno de los burócratas de Europa. Fue un discurso extraordinario. Y cuando sale, obsérvenlo detrás en YouTube. Es muy interesante porque tiene que ver con el factor de la comunicación. Cuando ella sale de las cámaras y va hacia un costado, 2 señores vestidos de negro la recogen y discuten con ella brevemente. Mírenlo hoy en YouTube dentro de un rato. Discute brevemente y ella está como indignada porque se va a dormir y ya ha saludado y se ha sacado las fotos. Y los tipos le discuten, se nota la fuerza de la discusión y ella acepta, hace una cara así, va hacia atrás, se pone ante las cámaras y saca un cartel que dice Grazie Italia, con la tricolore. Esa es la foto que está en las planas mayores de todos los periódicos del mundo hoy. Grazie Italia, con la tricolor. Esos tipos que eran los spin doctors, que están detrás de la campaña, le dicen: se acabó ahora la explicación, el discurso, el relato, aquí lo que importa es la tricolore. Esto es lo que hemos quedado, la tricolore. Todo lo demás nos divide. Así que esa mezcla de sentimiento y calor irracional está en el centro de la parte artificial de la política. Se nota en el ejemplo de anoche, mírenlo, porque ahí está la comunicación diciendo: ojo con el relato, ojo con el hacia dónde, ojo con el pasado, ojo con la idea de Occidente y del fascismo. Nosotros esto es la tricolore. Y allí nos reunimos los mafiosos de Berlusconi, los locos delirantes de la Lega, y tú, que eres una comunicadora. Ojo con eso. Entonces, tanto el ejemplo de Falcone, hace 50 años, 40 y pico de años, como anoche el de Giorgia Meloni, nos deben tal vez indicar que en el utilaje, en el instrumental que vamos a poner en marcha, tenemos que ver la presencia del pasado con más detalle, porque el pasado también es construcción. Claro. Pero con la misma rigor y importancia que pensamos los futuros posibles, pensemos también los pasados posibles,
porque de otra manera, como decía Santayana, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, exactamente, literalmente. Y estamos encerrados en un círculo. Esto es una hipótesis que no es la única, pero la tenemos que tener en cuenta, porque en América Latina lo que nos van a preguntar siempre es, bueno, ¿y cómo se explica la corrupción? ¿Y cómo se explica el pasado? ¿Y por qué no podemos salir de este círculo vicioso? Es un tema más para nuestra reflexión en este curso. Gracias. Juliana, ¿posso decir unas palabras? Entonces, absolutamente de acuerdo con las consideraciones del profesor Enrique, como siempre, profundas y lúcidas, naturalmente. Claro, Enrique, estoy de acuerdo. Es importante lo que estás diciendo, es importante dedicar mucha atención. Lo mismo, es importante dedicar atención a las modalidades en las cuales el pasado es transformado cada vez en el pasado de un presente, ¿no? Porque este pasado está construido cada vez en el presente, ¿no? Entonces, y es el presente que utiliza su construcción del pasado como su memoria. Entonces, el presente utiliza la memoria así construida como sujeto y destinatario de sus representaciones. La memoria es, de una parte, el sujeto de las acciones. Mi memoria me hace posible me orientar en el presente, ma mi memoria es destinataria de las acciones que ella hace posible. En otras palabras, Italia continúa siendo una república antifascista, una república que tiene su historia en el antifascismo, su constitución en el antifascismo, etc. Y reconoce en este presente la legitimidad de una construcción política de este pasado que nadie o ninguém podrá considerar antifascista, porque es la continuación de sí mismo. Claro, entonces el problema es, de una parte, conceptual, claro, construcción de conceptos que nos hacen posible ver cómo se construye la memoria continuamente, y de otra parte, histórico, como decía naturalmente Enrique, claro, ¿no? Ma esta historia es el presente como historia de sí mismo. Este es el problema. No pero esto es historia pura. Claro. Porque yo te estoy leyendo lo que escribió Falcone antes de ser asesinado. O sea, no, Claro, no lo construí yo. Claro, Me fui a buscar claro. el documento recién publicado, sería asesinado unos meses después. Claro. Y el ejemplo es exactamente el mismo. Claro, Falcone construía esta representación de su presente contra la operacionalización del presente del que hacían partidos como la Democracia Cristiana, que en este momento era el partido central de la referencia en el mismo tiempo de la teórica lucha a la mafia y de la real colusión total con la mafia, porque la Democracia Cristiana en Sicilia estaba totalmente coludida con la mafia, que era la apéndice político, económica y financiera de una gran parte de la Democracia Cristiana que tenía como referencia a Andreotti, ¿no? Este es específicamente lo que dices, perfecto y maravilloso. Falcone tenía una claridad increíble sobre este presente que era su presente, claro, y Falcone fue matado por esta claridad que él tenía sobre la función de la memoria y del pasado. La respuesta del señor Coppola, que es una respuesta famosa, es central para ver la función de la historia, digamos, y de la reconstrucción semántica en el presente que transforma la historia y la utiliza. Aquí está la paradoja de un partido como la Democracia Cristiana que declaraba la lucha a la mafia. Algunos de los democristianos decían que la mafia no existe, ¿no? El primero cardinal que utilizó la palabra mafia fue el cardinal Pappalardo en Palermo pocos años antes del homicidio de Falcone, porque hasta este momento la iglesia no utilizaba la palabra mafia. Después de Pappalardo
ha sido el cardenal De Giorgi, que utilizó la palabra mafia, y después Juan Pablo II, etcétera, etcétera, y ahora es una normalidad, naturalmente, ma hasta Pappalardo, para la iglesia no se usaba la palabra mafia, ¿no? Interesantísimo. Claro que sí, gracias. La profesora Juliana como nuestra host. Professor De Giorgi, eu não sei se mais alguém quer se manifestar. Yo solamente, perdón, Juliana. Querido Jorge Douglas Price, da Universidade Comauque, Argentina. Comahue. Sí, Comahue, Argentina. Comahue. Perdón por estar invisible, fenómenos de las comunicaciones, no, en realidad un problema en el... Não te estamos escutando, Jorge. Ele está invisível e agora é inaudível. Sí. Vai, volta. Sí. ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Jorge. Agora sim, agora Sí. Solo decir que estoy muy entusiasmado por esta iniciativa de ustedes, Juliana, deseoso de acompañarla y como siempre maravillado por la lucidez con que atraviesa este presente el pensamiento de Raffaele. El estar tan vecino a él en el sentimiento y en el afecto y en la cotidianeidad no impide que cada vez que lo escuchemos nos produzca esta maravilla, digamos, este poder penetrar lo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil poder observar el propio tiempo, observar el pasado, aún si cada pasado, como él bien señala, es una construcción del presente, nos maravilla el poder ver con otros ojos, recuerdo siempre una expresión que creo que es de von Förster y que él usaba mucho, aquella de que un punto de vista es la vista de un punto, ¿no? Algo que viene de la mano de la teoría general de la relatividad, algo que viene de la mano de la teoría de la complejidad y que él aplica con tanta lucidez a la observación de los fenómenos que acontecen, como él también señala, en la simultaneidad, lo que hace tan complejo el poder afrontar decisiones de cualquier tipo. Como saben, una de mis vocaciones es observar las decisiones judiciales, pero si bien la decisión judicial, como muchos sostienen y comparto, es uno de los lugares centrales de la producción del derecho, es solo uno de los lugares en los que se produce sociedad. Y sirve solo a lo sumo como un ejemplo de los problemas que tenemos que enfrentar. Yo celebro esta iniciativa de ustedes, celebro nuevamente estar escuchando a Raffaele, lo felicito y espero que en la proximidad de nuestro tiempo podamos trabajar, hemos venido haciendo cada día con la mayor productividad. Muchas gracias por todo. Gracias, Jorge, por tu cariño, por tu generosidad y por tu participación y tu presencia. Un gran abraço. Obrigada, Jorge. Muito bom sua presença nos honra muito e, sem dúvida nenhuma, torna esse curso ainda mais rico e interessante. Muito bom. O professor Valber queria se manifestar, não sei se ele ainda está por aí. Eu acho que ele teve que sair.
Então, na próxima aula, Eu acho. ele se manifesta. Ele enviou uma comunicação, uma chat. Isso. Nós vamos ainda, né, professor, fazer alguns ajustes no programa definitivo, Claro, que vamos claro. reenviar essa semana. Claro. Inclusive, o professor Rafael de Jorge ainda nem sabe, o nosso palestrante da semana que vem talvez tenha uma dificuldade na segunda, então, uma possibilidade é nós mudarmos a aula da semana que vem para a quarta. Eu vou discutir isso agora com o professor de Jorge, após a aula, e faremos todos saberem o quanto antes como vai ficar a aula da semana que vem, que também é a aula do dia seguinte das nossas eleições, né? Então, também vai ser um dia agitado aqui no Brasil. Parabéns em todos os sentidos. Esperamos. Parabéns. Esperamos. Será uma boa hora para você voltar para o Brasil, professor. É isso que nós esperamos, que em breve nossas aulas possam seguir também presenciais, né? Obrigado. Bom, Pido la então, palabra. Hilda, querida. Bueno, no tengo como el riesgo, el don de la ubicuidad, de manera que, por favor, me disculpan, tuve que regresar de la finca, un poco refrescándome un poquito con la familia. Yo simplemente quiero pues quitarme el sombrero frente a la sabiduría del maestro y de las personas que nos acompañan. Y bueno, desde lo que he venido trabajando a lo largo de la vida, que es el fenómeno del riesgo, por supuesto, con un enfoque más de seguros, pero hoy estoy ya como el pescado cao al otro lado. Quiero también ofrecer mi participación. Yo, digamos, en la teoría de sistemas aprecio que la verdad está en las manos de la ciencia, que la política también es preámbulo del derecho, es el espacio donde definimos lo que toleramos o lo que de alguna manera permitimos o prohibimos. Y bueno, como siempre echamos numeritos al tema, me preocupa que en esa teoría de sistemas la racionalidad económica sea una de las disciplinas con mayor capacidad de penetración y como una disciplina que en cierta forma esconde los impactos sociales de las decisiones. De manera que desde lo que ha sido pues, el trabajo que he adelantado desde hace muchos años, también quiero ofrecer mis humildes aportes y por supuesto quiero seguir participando en este espacio que me permite en cierta forma crecer e intentar, como lo he dicho en múltiples ocasiones, llegarles a ustedes a los tobillos, pero caminando de la mano y del lado de ustedes. Así que muchas gracias por haberme invitado y por supuesto, si así a bien lo tienen, que ustedes puedan de alguna manera contar con las observaciones erradas o no de lo que se propone en esta cátedra. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, querida. Muchísimas gracias. Graças, Hilda. Graças. É muito interessante como a cátedra, Ana Célia, tem atraído todos esses professores que estudaram, colaboraram, formam uma grande rede de teoria dos sistemas com o professor Rafael de Jorge, né, que tem essa capacidade maravilhosa de agregar pessoas. Hilda, uma queridíssima professora que vem da Colômbia, também já organizou um congresso belíssimo em homenagem ao professor Rafael, e certamente vai acrescentar muito ao nosso curso, Hilda. É uma alegria enorme tê-la conosco. Aliás, uma alegria enorme ter tantas pessoas queridas aqui conosco, o professor Benelic, alunos e ex-alunos do PPGD, colegas da UFRJ. Realmente, esse curso promete muito, não apenas pela inacreditável capacidade teórica do professor Rafael, realmente, Jorge, eu estou há 30 anos aluna do professor Rafael, não me canso de surpreender, a cada vez que ele dá uma aula, faz uma conferência, algo de novo se apresenta para mim, mas também o curso promete ser um sucesso pela qualidade das pessoas que estão aqui, que vão contribuir certamente
para o sucesso desse curso. Então, essa semana divulgaremos o programa com os ajustes e vamos fazer também, o mais rapidamente possível, essa definição sobre a próxima aula, se será na segunda ou na quarta-feira, como resolveremos essa questão do professor Luciano Nuzzo, que infelizmente vai ter uma dificuldade em estar conosco na segunda-feira. Professor, quer concluir? Não, eu gostaria só de agradecer a presença e a participação de todos. Não posso indicar de maneira individual, porque seria descorreto para aquelas pessoas que não posso indicar. Então, todos, na gratidão, no nosso coração, posso dizer, na única certeza que todos vamos a aprender através do não saber dos demais. Então, essa é uma circularidade que nos tem juntos a todos. Agradeço infinitamente a todas e a todos, com um grandíssimo abraço para os amigos de Buenos Aires, Colômbia e outras cidades do Brasil. E aquele que Querido professor, eu, antes de receber esse abraço, eu gostaria de fazer um agradecimento à professora Juliana Magalhães. Eu iniciei saudando o senhor e gostaria de compartilhar esse agradecimento, porque a professora Juliana esteve há um mês atrás aqui na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ajudando-nos na seleção de um concurso de ingresso para o Departamento de Filosofia. A presença dela foi extraordinária e o concurso com 26 candidatos, muito difícil para todos nós, foi uma maratona, mas o candidato aprovado, sem dúvida, é um candidato que também é um discípulo teórico do seu pensamento, de Niklas Luhmann, ou seja, dentro do nosso departamento, hoje, o professor Celso Campilongo, professor Tércio, professor Laffer, continuam presentes também na juventude que está chegando. E a Juliana se sacrificou muito, veio do Rio de Janeiro para cá, mas eu devo agradecer a ela. Não fosse esse concurso, talvez eu não soubesse desse magnífico curso que o senhor está oferecendo juntamente com ela. E, Juliana, receba a minha gratidão por você conseguir expandir esses pensamentos dos autores que amamos para as outras áreas, uma democracia de ideias. E aqui, professor, nós vamos conviver durante o curso todo. Querida Juliana, parabéns também por ter pensado nesse curso, continuarei sua devedora. Então, bom dia a todos. Bom dia. Imagina, professora Elza, foi uma alegria enorme, ainda participei daquele ato maravilhoso que o professor Celso organizou em defesa da democracia. Tivemos que correr com o concurso para acabar com o concurso antes do ato. Isso sim foi um desafio, mas valeu a pena. E a professora Elza deu aqui uma maravilhosa definição da ecologia do não saber, professor. Uma democracia das ideias. Adorei. Adorei. Claro. Adorei. Bom, então, professora Ana Célia quer encerrar essa aula inaugural? Nossa Não, diretora... eu acho que já foi maravilhosamente encerrada. Eu estou querendo muito a próxima. Quero muito chegar na próxima. Muito bom, foi maravilhoso, realmente. Tem uma responsável por estarmos aqui, a professora Ana Célia, incansável, incansável, maravilhosa. Obrigada, Ana. Obrigado, professor. Obrigada a todos. Muito Obrigado. bom. Obrigada, professor. A vocês todas e todos. Graças. Obrigada. Até a próxima. Hasta la próxima. Gracias a todas y todos. Felicitaciones, Juliana. Felicitaciones, Rafael. Beijo, Jorge. Beijo. Gracias a todos por haberme permitido participar en este grupo tan calificado. Gracias. Gracias, Hilda. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Chao.
linda semana para todos, un día maravilloso y muchas gracias. Obrigado, obrigado. Foi lindo. Menelik, querido. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Que ideia linda essa cátedra. Vai ser muito rica, muito boa. Parabéns, parabéns. Beijos. Beijo, querido.